Irmãos, vamos falar hoje sobre riqueza com propósito e mordomia cristã. No mesmo livro, Mateus capítulo 6, que fala que a gente tem que: tu, porém, quando entrares, entra no teu quarto e fecha a porta e orarás em teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Isso é um versículo chave da nossa vida com Deus, na vida em espírito, Mateus 6,6. E nesse mesmo capítulo, Deus mostra a oração do Pai Nosso, fala também sobre o jejum, fala sobre nós não andarmos ansiosos, fala para a gente não acumular riquezas. E aí no versículo 21 do próprio livro Mateus 6, capítulo 6, nos fala: porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E no versículo 24 nos fala: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um, ou amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. No próprio capítulo de Mateus 6, que nos orienta a entrar no quarto, fala da nossa ansiedade, do jejum, das nossas atitudes, de não servir ao dinheiro e não poder servir a Deus as riquezas. E é interessante que está tudo nesse mesmo capítulo de Mateus 6. No capítulo de Marcos, capítulo 10, tem a história do homem rico, Alguns falam que era jovem rico, mas a Bíblia fala de um homem rico que chegou para Jesus e falou assim: Senhor, o que eu posso fazer para dar a vida eterna, Ele falou assim: você já segue todos os mandamentos? Sirvo os mandamentos todos. Aí ele falou: agora só te falta uma coisa: vende os teus bens, E antes aqui ele respondeu: mestre, tudo que tenho observado é de minha juventude. E aí tem um ponto que Jesus olha para ele e fala assim: e Jesus, fitando-o, amou e disse. Jesus fitou ele, olhou bem ele, amou ele e falou: só falta uma coisa na sua vida: vende os seus bens, dá aos pobres e segue-me. E a palavra fala que ele se entristeceu e saiu de perto de Jesus. Por que Jesus fitou ele, o amou? Porque esse é o Deus que nos conhece por completo. Quando fala aqui que Jesus fitou, olhou bem fundo dele, e o amor significa que ele conhecia tudo aquilo que ele estava falando, do carinho que ele tinha, mas ele tinha um apego ao dinheiro, porque ele falou: só falta uma coisa para você: vende os seus bens, dá aos pobres e me segue. E a palavra fala que aquele homem ficou triste e se retirou de Jesus. Então, quando Jesus nos conhece por completo, Ele sabe o nosso coração, sabe a nossa vida, e Ele quer cada vez mais que nós o amemos em espírito e em verdade. Porque há uma mudança da nossa atitude quando nós falamos de riqueza. E quando nós falamos de riqueza com propósito, não é só riqueza financeira. Na Bíblia fala de todo nível de riqueza. E Jesus depois foi perguntar, aí os discípulos perguntaram: mas Jesus, então como é que vai ser? Ele falou: é mais difícil uma pessoa que se apega ao dinheiro entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o amor não está, a nossa vida não pode estar apegada ao dinheiro, mas o propósito que nós temos em Deus, Deus vem e nos abençoa grandemente. Porque a palavra nos fala aqui também, que o próprio Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Quando nós tiramos o nosso foco no nosso bem material e olhamos para o propósito que Deus tem nas nossas vidas, o nosso destino dá uma guinada em direção a Cristo. No momento que nós colocamos totalmente a nossa vida de confiança no Senhor, Ele muda o nosso tempo. Romanos 11 nos fala: ó, a profundidade da riqueza, quanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus.
Vocês podem ter notado que de um tempo para cá nós temos falado muito sobre sabedoria, não é? Riqueza com propósito, nós temos falado sobre sabedoria. Isso está muito linkado na Bíblia com riqueza, porque não existe riqueza sem sabedoria, sem conhecimento. Não existe essa desvinculação. E a palavra nos fala que quão insondáveis são os juízos de Deus, né? Quem, pois, conhece a mente do Senhor? Então nós temos que ter a sabedoria. Provérbios fala muito disso. Salomão foi um homem muito rico, por quê? Porque ele pediu sabedoria a Deus. Salomão herdou um reino de Davi. Herdou um reino. Salomão não precisou fazer nenhuma guerra, porque Davi já tinha guerreado, vencido todas as suas guerras. E nessas guerras ali, Davi tinha arrecadado muita riqueza. Mas o que Salomão fez? Fez com que aquela riqueza do seu povo prosperasse, porque ele pediu sabedoria a Deus. Quando nós pedimos sabedoria a Deus, o nosso tempo financeiro muda, o nosso propósito de Deus muda, o nosso foco não passa a ser um bem material, o nosso foco passa a ser o reino de Deus. E em Deuteronômio tem um versículo que é interessante, né, que fala assim: não digas, né, que pela força do meu braço que eu adquiri riquezas, né? Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá forças para adquirir riquezas. É o Senhor que nos dá força para adquirir riquezas. Pastor, mas eu esforço, eu trabalho muito, tal. Você pode esforçar bastante, ralar bastante. Se você não estiver dentro da vontade de Deus, não frutifica. Está o exemplo da nossa loja, está o exemplo que a Kézia falou aqui. Se a gente não estiver dentro da vontade soberana de Deus, não frutifica, né? Então isso, irmãos, é muito importante em nossas vidas. Em Provérbios tem outra coisa interessante que fala do pastor aqui, né? Que o pastor procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Provérbios 13, 27, 23 e 24 fala então: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Isso aqui foi falado por um pastor. Pastor, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Então, quando a palavra de Deus fala assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, aí você pega dois pastores, um que é negligente com as suas ovelhas e o outro que é zeloso para com ela. Ele vai ver se ele precisa de proteção, vai ver se o aprisco está cercado, se não tem nenhum lobo rondando, vai ver se tem uma ferida que precisa ser curada, ver se o seu pelo precisa ser cortado. Certamente aquelas ovelhas vão prosperar muito mais que as outras. Ele vai prosperar porque as ovelhas saudáveis vão dar mais leite, vai dar mais lã, vai ter mais filhotes. Então você pega duas pessoas, uma que não cuida do que tem e a outra cuida muito bem do que tem, você vê a diferença. É assim com a nossa vida financeira. A gente recebe o pagamento e as pessoas têm duas opções. E fala assim: ah, mas que migalha, não vai dar para nada. Ou fala assim: nossa, Deus, muito obrigado, né, por a renda. Estou próximo para prosperar a minha casa, prosperar a minha despensa, que haja prosperidade na minha casa. E esse dinheiro aqui tem um propósito no teu reino, por isso eu trouxe para mim. Qual que é a diferença dessas duas pessoas? Uma já trouxe maldição para a vida dela, fala que não vai dar para nada. Então, não vai dar para nada. É o pastor que não cuida do estado das suas ovelhas. E a outra pessoa que pega aquilo ali, eu não estou falando, irmãos, de quantidade de valores, estou falando de atitudes das pessoas. Porque você pode pegar uma pessoa que ganha pouco ou uma que ganha muito. Se a que ganha pouco, a atitude dela perante a presença de Deus, e a que ganha muito, não é? No final do mês, quem é mais próspero? Prosperidade não é ter mais dinheiro,
é você estar cada dia mais melhor que o dia anterior. Isso é prosperidade. Esse é o conceito de prosperidade. A palavra prosperidade não fala de valores. É próximo que no final do mês tem a conta a partir de tantos mil para cima, ou a faixa tanto. Não, prosperidade é cada dia mais você está melhor. E quando a gente volta naquela época de Israel, Israel ali, no início, era um país muito pobre. As pessoas, quando tinham alguma coisa boa, já era considerado rico. A riqueza naquela época é muito diferente da nossa hoje. Lá a riqueza não era milhões, não. Às vezes a riqueza naquela época lá era R$1.000, já era uma pessoa rica. Porque não era um país que tinha muito recurso. O poder econômico estava na mão de poucas pessoas. E você vê a vida de Paulo, vê a vida dos missionários. Fala em missões, o Brasil é um dos países que mais investe em missões. E os últimos governos foi o governo que mais restringiu o envio de dinheiro para os missionários, contra a palavra de Deus. E aí, irmãos, vem Filipenses, capítulo 4. É um capítulo extenso, e é um capítulo que a gente conhece muito bem, o versículo aqui, né? Filipenses 4,19. E fala: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de suas necessidades. Amém? Aleluia! Agora, em qual contexto que foi feito esse texto? Por que no final do capítulo Paulo escreve isso para os filipenses? Tem um motivo. Às vezes a gente vai só no último versículo, aquele versículo que é poderoso, que todo mundo gosta, igual a Casa falou, né? Alguém dá aquele empurrão e todo mundo, glória a Deus! Mas existe um porquê desse versículo. Existe porque Paulo escreveu: e o meu Deus, e o meu Deus, segundo sua riqueza e glória, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Essa igreja, ela investia. Essa igreja de Filipos, ela investia no missionário. Ela sabia, eles não andavam ansiosos. A gente vai voltar lá em Mateus 6. Esse texto aqui de Filipenses tem tudo de Mateus 6. Ele fala que não vai andar ansioso com coisa alguma, né? Ele fala da alegria, de a pessoa ser moderada, tudo no capítulo 4 de Filipenses. De não andar ansiosos diante de Deus, das suas petições. Aí ele sempre fala aqui, pelas orações e pelas súplicas com ações de graça. Aquela igreja orava. E certamente oração em línguas. Porque Paulo ensinava isso para as pessoas. Então eles tinham oração em línguas, ações de graça. É uma igreja que crescia em amor. Essa igreja aqui, ela segue tudo que está escrito lá em Mateus 6. E fala aqui, no versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Em todo o tempo eles são guardados pela presença de Deus. A oração em línguas, irmãos, faz com que nossa mente seja guardada, sejamos fortalecidos. Nossa mente não fica voltada a propaganda, anúncio, ofertas de promoções. Quantas pessoas pegam, vê uma promoção, vai no mercado, vê uma promoção está barato. Você já parou ali para ver se não tem um produto similar mais barato? Se aquele produto ali não está vencendo? Tudo tem um motivo. E aí que ele vem aqui, também ele fala: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de mais boa fama, se alguma virtude há e algum louvor exista, seja isso que ocupe o vosso o quê? Pensamento.
Filipenses 4, sempre volta a Mateus 6. Nossa oração com Deus. Porque quando nós temos oração em línguas, a nossa mente fica fortalecida pelo Espírito Santo. Nosso pensamento não fica vago. E ele fala, né? Novamente, alegrai-vos no Senhor. E aqui no versículo 11, Paulo fala aqui: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quando ele estava preso lá no esgoto, o que ele falou? Que ele estava contente, que nada para ele era necessidade, porque ele sabia que a situação que ele passava naquele momento, Deus estava no controle de todas as coisas. E aí, irmãos, ele fala aqui, que Paulo fala que sabe ser humilhado e tudo mais. E aí aqui no versículo 15 nos fala: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Por que ele falou assim? Associou-se comigo no bastante a dar e receber. Quando nós doamos um coração para Deus, a gente recebe muito mais. E essa igreja tinha essa visão missionária de cuidar do apóstolo. E ele fala que não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Paulo falou que não estava interessado no valor, naquele donativo que estava recebendo, mas no fruto que era remanescente daquilo, o fruto que aquela igreja estava recebendo. Aquela igreja era próspera porque ela sabia que existia um motivo de ser próspera, de investir no reino de Deus. E ela era próspera, e automaticamente Deus abençoava aquela igreja mais e mais. E aqui é bem claro que não é pelo valor que ele recebia, mas pelo fruto que gerava naquela igreja. Porque ele falava que a igreja dava e ela recebia. Então cada vez que ela recebia mais, ela podia ofertar mais na obra do Senhor. Isso é riqueza com propósito, verdadeiramente. E aqui, irmãos, aí no final, e fala: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que a Epafrodito me passou as mãos, que veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício agradável e aprazível a Deus. Quando nós falamos de trazer ao altar do Senhor as ofertas, os nossos dízimos, tem que ser com alegria. E se aquela igreja mandasse uma coisa obrigada, não, eu vou mandar que eu sou obrigado a mandar, porque se eu não mandar eu vou tomar uma multa, ou eu tenho que ter um compromisso de mandar todo mês 10% para lá. Não, eles levavam eram agradáveis de entregar. Isso Deus também é o que mais quer, o nosso coração alegre. E aí no versículo 19 ele termina, né? E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então, irmão, riqueza com propósito, existe um motivo, existe uma semeadura, existe uma atitude que nós temos que ter. Primeiro, riqueza com propósito é o exemplo claro e perfeito de conversão em Cristo Jesus. Quando nós entendemos realmente o que é riqueza com propósito, porque a área mais difícil da gente converter é o bolso. A área mais difícil da pessoa se converter é o bolso, porque ela pega, não tem confiança no que Deus vai fazer, acha que a palavra de Deus não é suficiente para cumprir aquilo que está no projeto dele. Igual a casa falou: quando você fala que está tudo pronto, tudo feito, ué, pastor, está tudo pronto, tudo feito, minhas contas que estão aqui, e não sei o que, meu cartão de crédito. Você quer ver uma profecia fácil de cumprir na sua vida? Se a partir de hoje você não gastar mais do que você ganha, você vai ter mais do que o ano que vem. Não é profecia, irmão, é números.
É conta, não precisa nem de contadora, é conta. Se eu gastar mais do que eu ganho por mês, eu vou ficar devendo. Deus não abençoa isso. Isso é inteligência. Vai comprar uma coisa, assim, 10 vezes sem acréscimo. Preciso? Posso comprar? Posso ter aquela despesa? Estou capitalizado para isso? Né? Mas se não dá, espera. Aí junta o dinheiro, você vai comprar bem mais barato depois, que o juro está alto. Uma experiência grande estamos tendo na construção da igreja. Aqui mesmo, quando for montar isso aqui na construção da igreja. Você consegue coisas pela metade do preço. 70% de desconto às vezes, até menos. 30% de desconto. Você compra à vista, vai negociando, vai trabalhando por causa disso. É sabedoria de Deus que nos dá. Então, sermos mordomos é isso, a gente saber usar aquilo que Deus dá para nossas vidas. Eu já vi gente falar assim: pastor, na hora que eu ganhar um carro, eu vou pegar aquele carro, vou usar na obra do Senhor, vou levar os irmãos, vou transportar. A pessoa ganha carro e some da igreja, não ajuda em nada, porque o coração dele não estava naquele propósito. O coração dele estava no carro. Ah, pastor, não posso. Você não veio no culto? Não, eu não vi porque estava chovendo, e aí ia cair barro no meu carro. Gente, escuta cada coisa. Mas a mordomia cristã é você saber como você vai usar isso que Deus te dá. É a gente não gastar mais do que ganha, saber comprar as frutas, né? O alimento na época certa. Porque tem época que peixe, frango está mais barato, carne está mais barato. Então tem que saber conciliar as coisas. Saber comprar para não gastar, não perder coisa. Saber fazer a comida na quantidade exata para não ficar jogando fora. É igual eu falei que um dia, prosperidade não é você ganhar muito, é saber gastar menos, saber gastar bem. Amém? Alguma dificuldade? Porque viver riqueza com propósito, irmãos, a gente pode falar bastante aqui, mas só você colocar em prática, você vai ver a sua vida. Então, quando a gente fica muito emotivo quando fala esse assunto aqui, porque lá em casa nós tivemos uma experiência muito forte com Deus, com relação à riqueza com propósito. E muito mais quando nós começamos a orar em língua, porque ela potencializou. Porque esse princípio, o princípio bíblico de ofertar na casa do Senhor e não esperar nada em troca, isso nós tínhamos, sempre tivemos. Só que na oração em línguas destrava uma parte muito importante. Destravou o propósito daquilo ali. Então, quando nós viemos há 18 anos atrás para Franca, Deus nos falou de um propósito, mas não deu as pedras para a gente passar. Não nos fala, porque depende do nosso crescer em Deus que esses lugares vão sendo posicionados. Então, quando nós falamos para vocês que a gente não tem receio em investir na obra do Senhor, é porque Deus realmente nos surpreende muito mais. Não é barganha, não é troca, é simplesmente a palavra dele se cumprir em nossas vidas. E o propósito de Deus para todos nós sejamos prósperos e contentes. E a fé é alegre. Então, existe a Kézia contadora. Quantas pessoas chegam para ela lá assim: Kézia, isso aqui como é que eu faço? Ela orienta os clientes para não pagar multa, né? Pagar as coisas certinhas. Tudo é orientação. Quando nós procuramos uma pessoa que conhece da parte financeira, um coach, né, nessa parte de finanças, porque é importante, porque você tem que ter um conhecimento, a pessoa tem um conhecimento maior que você. Então, quando eu não sei do assunto, eu vou atrás de quem sabe. Se eu vou fazer uma coisa, se eu não sei, eu vou atrás de quem sabe. Porque você tem que ter o quê? A inteligência dada por Deus. A gente não sabe todas as coisas, não sabe mesmo. Muitas coisas da construção da igreja, de equipamento, de som, de informática, tal, eu vou aprendendo. A gente não sabe, mas você vai crescendo, você vai procurando, vai perguntando. Eu aprendi dentro do meu serviço. Chegava lá, vendo o marceneiro lá
preparando a serragem. Ele pegava a serragem de madeira, ele ia tampar um buraco na madeira, pegava a serragem, colocava a cola e colocava limão, aquela cola branca, né? Ele falou: mas por que você coloca limão? Não, eu coloco limão aqui porque vai reagir com a cola e a madeira não vai ficar preta. Aí, então, quando der acabamento aqui, você não vai perceber onde é a emenda. Aí chegava para o rapaz soldando: mas por que você usa eletrodo assim? Por que você faz assim? Por que você faz isso? Por que você começa a soldar, bate, limpa? Não, porque se não fizer isso aqui, a solda não vai prestar, vai ficar uma solda estragada por trás da outra. Tinha obrigação? Nenhuma. Mas vai trazendo o quê? Conhecimento. O conhecimento vai gerando você, cada vez mais você vai tendo esses discernimentos. E em Eclesiastes, no capítulo 5, tem uma coisa que é importante. A gente lê os versículos, não presta atenção nas palavrinhas. No versículo 10 ele fala, né? Quem ama o dinheiro mais, jamais dele se farta. E quem ama abundância, nunca se farta dela. Isso é vaidade. Ou seja, a pessoa buscar só o dinheiro, ou só a abundância, isso é vaidade, porque não vai levar isso. Aí vem no versículo 18 aqui: eis que eu vi, olha só, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem do seu trabalho, com o que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Novamente: eis que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com o que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção. Aí o versículo 19 vem: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas. Olha a diferença. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. O pastor, mas os dois falavam de gozar, de alimentar, de viver bem, de porção. Qual que é a diferença? Deixa eu ler o outro aqui. Eis que eu vi, o anterior, 18. Eis que eu vi, boa e bela coisa comer, beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com o que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção. 19. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Quais são os pontos aqui distintos? O primeiro aqui faz fadigado debaixo do sol e poucos dias de vida. A diferença é aquele pastor que não cuida da ovelha e o outro que cuida da sua ovelha. Sempre na Bíblia nós temos duas opções. Isso é livre-arbítrio, tá? Deus sempre deixou o livre-arbítrio. Agora, interessante 19, né? Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas. Irmãos, Deus te confere riquezas. Deus te confere riquezas e bens, e lhe deu poder. Ele te dá poder para deles comer. Não é oportunidade não, irmãos. Ele te dá poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Riqueza com propósito. A nossa vida com Deus é muito simples. Quando a gente começa em Mateus, oração em línguas, dependência de Deus, confiar que Deus tem o melhor, andar nos caminhos de Deus, sem precisar ficar afadigado debaixo do sol, mas receber dele as riquezas. Isso é poder que vem de Deus. Essa mudança de nossas vidas. Então, irmãos, adquirir riquezas é um dom concedido por Deus.
É Ele que te dá o dom de adquirir riquezas. Só que nós só temos essa dom quando você tem um histórico para trás. Quando você tem um histórico que seu coração não está preso à riqueza, que você tem o desejo e a alegria de contribuir na obra de Deus, aí a riqueza vem sobre nossas vidas com abundância. E prosperar, irmãos, é uma decisão que precisa do nosso propósito na terra. Se você ganhar R$1 milhão hoje, o que você faz? Pensa bem, se você ganhar R$1 milhão hoje, o que você vai fazer? Ah, pastor, eu vou pagar minhas dívidas todas, as outras o banco espera. Ah, eu vou viajar. Ah, eu vou sumir. Ah, eu vou no shopping comprar aquelas roupas que eu tenho vontade. Vou na loja lá comprar tudo que eu tenho. Vou comprar uma casa própria, comprar isso, comprar aquilo, comprar... Hã? Melhora muito bem essas coisas, mas... E aí? Você vai ficar no versículo 18 ou no 19? Você vai ficar fadigando debaixo do sol? Ou vai ter uma vida com propósito? Então, quando você tem um propósito em Deus, se você receber R$1 milhão, se você tem um coração na obra de Deus, uma vida com Deus, isso só vai fazer o quê? Potencializar o seu propósito. Você não vai mudar o seu propósito, porque o dia que você pensar, não, eu vou mudar, Deus não vai te dar. Deus só dá para nós, porque se aqui, nós lemos aqui, que é um dom de Deus, Deus só vai nos trazer para nós riquezas, quando nós temos um propósito certo no nosso coração. Porque imagina o seguinte, a pessoa tem um coração, aí Deus dá para ele R$1 milhão. Tem uns que até desvia da igreja. Deus vai dar isso para a pessoa? De jeito nenhum. Ele vai dar para quem tem um potencial de crescer cada vez mais. É a potencialização que Deus coloca em nossas vidas. É a riqueza com propósito que Deus nos dá. Então, irmãos, a riqueza que Deus nos dá, nós temos que ter um propósito na terra. E quando nós fizemos aqui a casa de oração, nós tínhamos um propósito. Deus nos surpreendeu mais do que nós imaginávamos. Porque quando você faz, irmãos, alguma coisa na obra do Senhor, porque agora eu falei, a parte mais difícil é a parte financeira, de entrega. Quando nós entregamos realmente nossa vida financeira ao Senhor, Ele faz coisas surpreendentes nas nossas vidas. Quem já está seguindo essa orientação, que não é minha, nem da pastora Vânia, é a orientação que vem da palavra de Deus, as pessoas vão sendo cada vez mais prósperas. Porque o alvo não é a finança, o alvo é Cristo. O alvo é a nossa oração em línguas, alvo é a nossa busca com Deus. E as bênçãos do Senhor nos alcançam, porque é um dom de Deus. Deus traz riqueza nas nossas mãos, porque é um dom que Deus nos dá, quando nós temos esse propósito. E a pessoa não fica doente, não fica ruim, mas ela recebe de Deus o melhor nas suas vidas. Amém? A riqueza com propósito, ela tem um significado muito grande, e é o que nós queremos ensinar para a igreja. Porque se a pessoa não veicular aquilo que Deus pôs na vida dela para o reino, ela vai se perder. Porque o dinheiro, ele ensoberbece a pessoa fica orgulhosa. O poder, o dinheiro é um poder. Quer conhecer uma pessoa, dá poder a ela, sabe, às vezes a gente brinca, né? A pessoa subiu num tijolo e está se achando.
Meu filho, desce do tijolo então rápido, porque você não entendeu nada ainda. E o Senhor então está nos chamando a sermos fiéis ao que Ele entrega às nossas mãos. E nós vamos conhecendo os irmãos, aqueles irmãos, aquelas pessoas que eles começam com a fidelidade ao Senhor, a vida deles muda muito rápido. A vida deles muda, porque eles começam a trazer ao Senhor mesmo. E eles entregam a Deus. E o Senhor pode então mover. E a gente fica muito emocionado, a gente chora, porque a gente está à frente da obra. E nós sentimos um embate de tudo que a gente vive, a responsabilidade. E às vezes a gente percebe pessoas simples trazendo algo que para ela é um sacrifício, é algo tão... Foi difícil para ela trazer aquilo, mas ela traz. E pessoas que têm condições tão maiores, não chega até nós e diz: queremos facilitar, queremos ajudar, queremos favorecer. E aí a gente percebe o quanto é duro o coração das pessoas em relação à obra do Senhor. Mas receber as pessoas querem. Mas aí a gente vai percebendo, aquelas pessoas que quebrantam o coração e elas trazem ao Senhor verdadeiramente, o Senhor começa a fazer proezas e milagres na vida dela. E dinheiro, não brinque com dinheiro. Não brinque com dinheiro. Não fique com a semente que não é sua. Vixe. Alguém pediu para repetir? Não fique com a semente que não é sua. Vai ser uma bomba na sua mão. O que não é seu, não pode ficar nas suas mãos. Não deixe nas suas mãos. Aprenda a multiplicar. Aprenda a fluir em Deus. Deixa Deus ser o seu provedor. Deixa Deus ser o seu cuidador. E aí agora entra essa questão da inteligência. Que nós queremos dar o start na igreja, em todos. Vamos nos atentar à forma com que nós estamos usando o dinheiro. Que é a mordomia, que é riqueza com propósito. Nós estamos todo domingo colocando aqui, riqueza com propósito. É de propósito, é para colocar ali, igual o Jequiti. Passa, você está lá no... gente, mas que raiva que me dá. Eu estou lá no SBT, e ó que eu nem entro naquele SBT. Aí de repente, Jequiti, mas Jequiti passou na minha... passou Jequiti. E eu ainda fico pensando que passou Jequiti na minha frente. E nós estamos ali, deixando escrito ali para o povo, riqueza com propósito. Quem sabe a ficha cai na mente de alguém. Quem sabe alguém vai converter de verdade. E vai deixar Deus colocar muito dinheiro na mão dele. Eu vejo pessoas dizendo que querem ter a prosperidade, que querem ter muito dinheiro, mas igual o pastor Eber falou para o pastor Suzano um dia. Pastor Suzano vivendo todo um desafio financeiro, porque deixou tudo ali pela obra. E aí o Suzano um dia chegou para o Weber e falou assim: eu vou ofertar, vai chegar o dia que eu vou colocar R$1.000 aqui, na sua mão. Aí o Weber falou assim: não vai chegar não. Sabe por quê? Que isso, Weber? Vou sim. Ele falou: não, R$20 você nunca teve coragem de dar? Tem pessoas que falam assim: eu não vou ofertar R$20, eu não vou ofertar R$5, que é muito pouco. O que adianta R$5 lá? Sabe o que é isso, irmão? Orgulho seu. Ou baixa autoestima, ou se diminuindo, achando que você é tão pequeno e o seu nunca dá. Você está com um problema sério diante do Senhor. Você está fechando as portas para você.
E aí, ele ficou com tanta vergonha do pastor Heber, foi lá para trás e ergueu as mãos e a lágrima descendo, falou: meu Deus, é verdade, nem 20 reais eu tenho coragem de entregar, porque não tinha convertido o bolso, ainda tinha medo de faltar, ainda tinha medo das coisas não darem certo. Aí, veio um irmão e ofertou 20 reais no bolso dele. Aí ele: Jesus, misericórdia, 20 reais, uma bomba no meu... Saiu correndo, pegou os 20 reais e colocou na mão do pastor Heber. 3 semanas depois, ele estava colocando 1.000 reais de oferta na mão do pastor Heber. Daí para frente, nunca mais parou. Mas as pessoas têm medo, têm receio. O evangelho é prática. Nossa vida em Deus é prática, não é teoria. Se você fala que vou fazer e não faz, né, não adianta. É melhor não falar e fazer. E quanto mais nós expomos na obra do Senhor, você vê, nós temos um desafio muito grande. Cada dia que passa lá, aquele mutirão, aquele tanto de gente, trabalha, né? Você vê, eu estou bem bronzeado hoje, né? Tomamos sol ontem de rachar. Mas tudo pela obra. A pessoa fala assim: pastor, mas não posso dar tanto. Gente, começa pelo pouco. Não é para nós, é para a obra do Senhor. E Deus vai ver a atitude do seu coração. O que mais importante é a atitude do coração da pessoa. Deus vê o propósito da pessoa. Se a pessoa está indo em direção ao propósito que Deus colocou para ela, quem abre as portas é Deus. É Deus que dá o dom de riquezas. Não é você, não é pelo seu braço, não é pela nossa força, mas é Deus que faz isso. E nós temos a inteligência. Nós temos, cada um de nós, irmãos, temos a capacidade de sermos prósperos e abençoados. A inteligência vem de Deus. Salomão buscou inteligência, sabedoria vem de Deus. A inteligência você vai conseguindo nos livros. A sabedoria você vai conseguir de Deus. A forma de você agir. Então, é momento de a gente estar em casa, refletindo, né, aquilo que Deus tem em nossas vidas. Como é que está a sua vida por completo? Como é que está a sua vida financeira? Você está tendo sabedoria de Deus em cuidar daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Ou está virando um saquetel furado? Né? Porque tem princípios que a gente não abre mão. Entendeu? Nós não, palavra, não abre mão de princípios. Nós já falamos uma vez, nós tínhamos uma loja, estávamos devendo na loja, devendo banco, juro alto, mas todo mês a gente estava lá levando nossos dízimos e ofertas ao altar do Senhor, porque princípio a gente não pode quebrar. Não há justificativa com princípios. Deus não se justifica com os nossos erros. E a gente procura justificar, né? Não vou, Deus, esse mês não vou poder dar o dízimo porque eu comprei aquele aparelho de som 4K, não sei das quantas, né? Só entende, né? Deus não entende isso não. Deus não abre mão dos princípios dele. A palavra de Deus é muito clara. Então a gente tem que ter sabedoria naquilo que a gente vai fazer. E quanto mais o nosso coração estiver livre no Senhor, confiante nele, pronto a seguir nessa obra, Deus vai trazer cada vez mais essa riqueza com propósito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar. Queria que você ficasse à vontade, mas nós queremos orar com vocês. Orar representando a igreja, pedindo que o temor do Senhor esteja sobre essa igreja, esteja sobre todo o dinheiro que entra na sua mão, que entra na nossa mão, que o seu tempo seja administrado. Ontem eu acordei, o meu esposo já tinha saído de madrugadinha, e eu cheguei 8 da noite lá em casa, e ele ainda não tinha chegado. Ele chegou todo queimado do sol, que ele passou o dia inteirinho na obra trabalhando. Ele oferece o dinheiro dele e ainda oferece o trabalho dele. E aí muita gente fala: não dou conta de andar junto com o pastor Marcos, porque ele trabalha muito. Mas é assim. Se pensar em termos de tempo, né?
Se fosse pensar em termos de tempo, pastor, não posso, eu não tenho tempo. Se você vê meu dia, como é que é? É tudo muito corrido. Ele levanta 5:30 da manhã para ir embora trabalhar. O nosso tempo é do Senhor. O que você está fazendo com o que o Senhor tem dado a você? Enquanto você achar que tudo que você tem é pouco para Deus, Ele nunca vai pôr muito na sua mão, porque tudo é muito pouco. Não, isso é muito pouco. Teve um irmão que disse assim: eu não vou cooperar com esse valor, porque é um valor pequeno. E era um valor de R$300 por mês que ele queria se comprometer. Mas ele falou assim: não vou me comprometer não, porque é muito pouquinho, isso não tem significância. E eu clamei o sangue de Jesus na hora na vida dele. Falei: misericórdia, irmão, misericórdia, não fale isso. O sangue de Jesus tem poder na sua vida. Você está sendo enganado. É uma semente poderosa do Senhor. Deposita rápido, coloca rápido no reino. Não deixa isso na sua mão, não. Olha o testemunho do pastor Diego. Ele trouxe uma semente de uma ideia que Deus deu a ele na academia. Ele trouxe a primeira semente ao Senhor, daqueles primeiros alunos de um treinamento novo. E está bombando na cidade. Eu declaro que vai ser a maior academia. Eu declaro que vai ser poderoso. E em nome de Jesus. E cada um aqui que tomar um propósito diferente, o Senhor vai te enriquecer. O Senhor vai te enriquecer. Porque é dom de Deus. Então, foi o Senhor quem te trouxe aqui. Consagra ao Senhor agora e fala: Senhor, o que o Senhor colocar nas minhas mãos eu serei fiel. E nós, como pastores, seremos fiéis ao Senhor, Pai. Tudo que o Senhor colocar nas nossas mãos, em ser bons administradores, em ser mordomos fiéis, que o temor profundo do Senhor caia sobre essa igreja, sobre cada lar, sobre cada homem, sobre cada sacerdote que é o cabeça da família. Que os homens posicionem rapidamente, que os homens tomem o seu lugar, porque como Deus ama a família e Deus sabe o lugar do homem, é propósito de Deus que os homens sejam um provedor e sejam realmente muito, muito, muito prósperos, porque a família será provida através desse homem. Nós não inverteremos os papéis, nós não que a mulher não possa ganhar mais, me entendam, muito pelo contrário, se ela vier a ganhar a mais, não tem problema, mas desde que haja o verdadeiro papel dentro dessa família, dessa casa, porque nós queremos os princípios de Deus, nós queremos o poder para viver dias felizes na terra. Robará chorederê harababa chorederia rababa siri deria rababas roderi shiri halarabama shiri canta.